Mateus capítulo 5. Alguém vai se colocar em pé e vai ler para nós, em voz alta, o verso 20. Mateus capítulo 5, verso 20. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o pecado do homicídio e da ira. O pecado de homicídio e o pecado da ira. Pode ler, irmão João? Isso. E nós falamos, pode se assentar, e nós falamos sobre isso, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus na quarta passada, lição de número 5. E como que a minha justiça pode exceder a de religiosos profissionais, que cumpriam todos os rituais da lei? Só existe uma maneira, através da justiça de outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Jesus Cristo. E aí eu terminei a lição de quarta-feira falando sobre Abel, que levou uma ovelhinha como substituto dele na presença de Deus. A justiça da ovelha é a justiça que excedeu a de Abel. E assim também a justiça de Jesus excede a justiça dos fariseus e dos escribas. Ele é o nosso substituto e é só por ele, através dele, que eu e você vamos adentrar o reino dos céus. Os escribas, eles eram os melhores professores que havia da lei e os melhores que existiam naquele tempo, inigualáveis, ninguém se comparava a eles. Literalmente, eles viviam do conhecimento que eles tinham do Velho Testamento, assim como os médicos vivem do conhecimento que têm da ciência. Eles viviam do conhecimento que tinham da palavra de Deus. Eles eram os melhores religiosos que existiam também naquela época. Na verdade, os escribas eram os professores que ensinavam, e os fariseus eram os alunos que praticavam, assim dizendo, os ensinamentos que recebiam dos escribas. Aí Jesus usou essas duas classes de pessoas, professores e religiosos, para nos mostrar que a nossa justiça precisa ser maior que a justiça deles. O objetivo, então, de Jesus é mostrar que não existe salvação dentro de nós. Jesus, ele está mostrando que a salvação existe fora de nós. Ou seja, precisamos de alguém mais justo, de alguém mais perfeito, de alguém mais santo e de alguém mais digno para nos salvar. Você conhece alguém assim? Os políticos, os cientistas, os magistrados estão sempre dizendo que Jesus foi um grande exemplo a ser seguido. Mas respondendo a esses seres humanos mortais, eu digo, eu e você não precisamos de exemplo para seguir. Eu e você precisamos de um Salvador para nos salvar. Ou Jesus é este Salvador, ou nós estamos eternamente perdidos. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele é um exemplo, sem sombra de dúvida, mas acima de tudo, o nosso Salvador. A partir de agora, aqui no Sermão da Montanha, no finalzinho do capítulo 5, Jesus irá mostrar que o homem, por mais religioso que seja, por mais praticante que seja da religião, por mais conhecedor que seja da lei, ele jamais produzirá o tipo de justiça necessária para ser salvo. Jesus queria que aquela multidão tirasse os olhos dos homens e os colocasse apenas em Deus. Tirassem os olhos dos homens e os colocassem apenas em Deus.
Então Jesus começa citando o 6º mandamento da lei de Moisés. Qual que é o 6º mandamento da lei de Moisés? Não matarás. Não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Este mandamento foi dito para os antigos. Por que Jesus fez menção deste mandamento? Os fariseus não se consideravam assassinos. Aliás, eu acho que aqui nesta manhã ninguém se considera um assassino. A lei de Moisés permitia a pena capital, a pena de morte. Olho por olho e dente por dente. Mas, naqueles dias, somente o Império Romano, através de seus governadores, podia decretar a pena capital ou a morte de algum criminoso. Os fariseus se achavam isentos deste pecado. Homicídio? Nós, jamais. Assim também, você pensa nos burocratas que estão elaborando as leis que regem as nossas vidas nos dias de hoje. A maioria deles, se não todos eles, é contra a pena de morte. Eu também sou, aqui no Brasil. O Brasil não teria condições jamais de exercer a pena capital. Nós não temos condições jamais para isso. Mas muitos burocratas são contra a pena capital. Por quê? Porque eles acham que seria desumano tirar a vida de outro ser humano, mesmo que tenha sido um ser humano cruel, mesmo que tenha cometido erros e crimes hediondos. Mas eles são contra a pena capital para o pior tipo de pessoa que existe. Mas a maioria deles, ao mesmo tempo, é a favor do aborto, já contra seres humanos que nunca fizeram nada de mal. Não é incrível isso? Contra a pena de morte para quem merece morrer, e a favor da pena de morte para quem nunca fez nada de mal, porque o aborto é uma pena de morte. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, em 2019, aquele país executou pena de morte, 22 criminosos. 22 criminosos sofreram a execução da pena de morte. Mas naquele mesmo ano, aquele país executou 869 mil abortos legalizados. Pena de morte é homicídio, né? Mas aborto não é. Então os fariseus também, eles tinham uma ideia equivocada, distorcida, sobre homicídios. Aí Jesus apareceu e decidiu corrigir a visão deles. E não fez isso em particular, mas diante de uma multidão. Olha, ninguém gosta de ser corrigido, principalmente diante dos outros. Mas Jesus levou em consideração que eles estavam ensinando muitas coisas erradas e tratou de corrigi-los perante os seus próprios alunos. Não é à toa, então, que os fariseus odiavam a Jesus e queriam matá-lo a qualquer preço. Primeiro, veja a visão tradicional do mandamento. Ouvistes que foi dito aos antigos. Eu e você já ouvimos muitas coisas ao longo dos anos, não é verdade? Mas a gente nunca para de aprender. E a gente nunca para de mudar de ideia. Aliás, já diz o ditado, né? Só há duas pessoas que não mudam de ideia: o tolo e o morto. Se você é um daqueles que nunca muda de ideia, você é tolo. Eu sei que morto você não é. Agora, o que a gente nunca muda é de doutrina. Amém, irmãos? Nós nunca mudamos de doutrina, mas mudar de ideia, graças a Deus, o tempo todo, quando descobrimos que estamos ou estávamos errados. Então, a palavra de Deus havia sido distorcida pela visão dos homens, escribas e fariseus,
Isso não aconteceu da noite para o dia, é um processo que leva muitos e muitos anos. Lembre-se que houve um silêncio de 400 anos do Velho para o Novo Testamento. Então, muitas coisas surgiram durante aqueles 4 séculos. E a tradição oral passou a ser mais relevante, mais importante que os ensinamentos escritos, registrados, bíblicos. Imagine, então, o tipo de cenário que Jesus não encontrou neste mundo quando ele veio. Durante aquele tempo de 400 anos, a tradição dos homens passou a ser mais importante que a própria palavra de Deus. Os religiosos, eles preferiam dar mais credibilidade às tradições de seus antepassados do que para os ensinamentos escritos na palavra. Veja, por exemplo, e aqui é só um exemplo, o que eles, na verdade, disseram em Mateus 15, verso 2. Veja o que eles disseram. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Eles foram sinceros. Eles não disseram, por que transgridem os teus discípulos a palavra de Deus? Porque não era a palavra de Deus, mas a tradição dos anciãos. E que tradição era essa que virou doutrina? Lavar as mãos antes das refeições. E não eram só as mãos, eles lavavam desde a ponta dos dedos até o término do braço, antes de qualquer refeição. Agora, cá entre nós, lavar as mãos antes das refeições é uma boa tradição, mas não faz parte dos mandamentos de Deus. Jesus ensinou que eu e você não podemos julgar as pessoas segundo as nossas tradições. Nos anos 80, por exemplo, e aqui é uma história que faz parte da minha infância, mas não faz parte da sua, mas nos anos 80 os homens usavam shorts apertados e curtos. Basta você pesquisar no YouTube a Copa do Mundo de 82, a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Cerezo, que time! Mas se você assistir, você vai ver que os shorts que aqueles homens usavam eram curtinhos e apertadíssimos. E aí os jovens iam para os acampamentos da igreja com aqueles shorts. E os pastores decidiram não, não, não. E proibiram o uso de shorts, de bermudas. E aí todos os homens passaram a praticar esportes usando abrigo, usando calça, justamente porque os shorts eram muito curtinhos e muito apertadinhos. Virou uma tradição, virou uma doutrina. E de repente nós estávamos ouvindo do púlpito que era pecado usar bermuda, que era pecado usar shorts. Vocês estão percebendo como que uma boa tradição, ela pode ser contaminada e transformada em doutrina? Quantos perceberam isso? Muitas igrejas estão dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo. Então Jesus precisou corrigir a visão equivocada daqueles homens que estavam colocando fardos insuportáveis sobre as pessoas em nome de Deus. Mas a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, amém? Então, quando você percebe que os mandamentos estão se tornando insuportáveis e pesados, das duas uma, ou você ainda não é salvo, não tem o Espírito Santo, não tem graça, ou realmente os homens estão colocando tradição em cima das pessoas. Este era o problema dos fariseus, eles esticavam os ensinamentos da palavra de Deus através de suas tradições. Veja a visão incompleta que eles tinham sobre o sexto mandamento. O mandamento dizia, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E o juízo aqui não é o juízo de Deus,
é o juízo do Sinédrio, é o juízo da corte judaica, era o juízo dos homens. Os fariseus, eles se alimentavam do medo que as pessoas tinham deles. E apesar que só o Império Romano podia matar, podia executar pessoas, o Sinédrio ainda contava com muita autoridade local para julgar e subjugar as pessoas. Mas apareceu ali alguém maior que os escribas, maior que o Império Romano, para interpretar corretamente a palavra de Deus. Não só interpretá-la, mas aplicá-la também. Então os fariseus, eles eram muito severos contra o pecado de homicídio dos outros, mas não contra os homicídios que eles próprios praticavam. Espere aí, eles eram homicidas? Não na prática, mas eles eram na teoria. Vou mostrar como. É isso que acontece quando eu e você deixamos de seguir a palavra pura e simples de Deus para seguirmos tradições dos homens. Irmãos, eu gosto de tradição. Eu pratico algumas delas, mas eu tenho que saber que são tradições. O problema com tradições é que nós não conseguimos ser consistentes 100% do tempo. Já com a palavra de Deus, nós conseguimos ser 100% consistentes. Mas com tradições, não. Veja o caso dos fariseus. Eles acusaram Jesus de traição contra o Império Romano. Mas eram eles que queriam libertação de Roma. Já ouviu aquela expressão? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Isso vem de muito tempo. Eles estavam acusando Jesus de traição, mas eram eles que queriam libertação do Império Romano. Eles acusaram Jesus de se achar o rei dos judeus, mas eram eles que queriam dominar sobre os judeus. E eles acusaram Jesus de ensinar heresias, mas eram eles que ensinavam tradições ao invés da palavra. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Eles pegaram um mandamento muito importante, não matarás, mas criaram uma narrativa própria, ao invés de seguir apenas o que estava escrito. E a história sempre se repete. No Sinédrio, na corte judaica, havia 71 juízes. Aqui no Brasil, na nossa Suprema Corte, são 11. Nos Estados Unidos, são 9, na Suprema Corte. E por que número ímpar? Para não dar empate, né? Para não dar empate. No Sinédrio havia 71 juízes interpretando a lei de Moisés. Como? Ao seu bel prazer. Aí apareceu Jesus para corrigi-los. Imagine corrigindo 71 juízes. Por essa razão, Jesus foi mais tarde condenado e denunciado ao Império Romano. Ele era uma ameaça para a autoridade e influência daqueles juízes. Então vamos entender de uma vez por todas o que o sexto mandamento, não matarás, realmente significa? O ensinamento de Jesus sobre a justiça do reino. Eu, porém, vos digo. Vocês sempre ouviram assim, porém eu vos digo. Quais são os nomes mais famosos citados nas grandes cortes aqui do Brasil, que advogados e juízes usam sempre para defender as suas teses? Se você é do direito, você vai reconhecer esses nomes. Primeiro de todos, Rui Barbosa. Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Luiz Gama, Sobral Pinto, dentre muitos outros. Todos esses nomes são autoridades citadas quando advogados, juízes, promotores estão defendendo suas teses. Parece que basta citar esses homens e a questão está resolvida.
mas não é bem assim, né? Esses homens, no entanto, inspiram credibilidade. Agora Jesus apareceu para os 71 juízes do Sinédrio e disse: eu, porém, vos digo. Ele não precisou citar ninguém além dele mesmo. Eu, porém, vos digo. Por quê? Porque quando Deus fala, todas as teses dos homens caem por terra. Amém, irmãos? Quando Deus fala, todas as teses humanas caem por terra. E o que Jesus falou? Primeiro, Jesus usou a interpretação literal. Existe a interpretação literal e existe também a interpretação pessoal dos fatos. Ele disse que qualquer que, sem motivo, sem razão, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E o juízo agora é o de Deus, não é mais o dos homens. Não só é errado matar, Jesus disse, como é errado permitir os sentimentos que nos levam ao homicídio. Jesus condena não só o homicídio, mas o que antecede o ato de homicídio. E o que antecede o ato de homicídio? No Brasil de hoje, a avareza, a ganância. Há pessoas matando por causa de R$10. Há pessoas matando por causa de um celular. O que antecede o homicídio? Egoísmo, avareza e o próprio ódio. Não só as mãos que derramam sangue, Jesus disse, mas o coração que maquina o mal contra o seu próximo. Se existe alguém, neste momento, para quem você deseja a morte, você é culpado do pecado de homicídio. Sério, não é? Talvez você deseje a morte de algum político. Você pensa que isso é justiça. E Jesus está dizendo que isso é homicídio. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que talvez pelo menos uma ou mais pessoas já desejaram a minha morte. E talvez eu tenha feito por merecer. Mas Jesus está explicando que esses sentimentos também são igualmente pecados. Que banho de água fria, hein? Que balde de água fria Jesus não jogou sobre aqueles homens que se consideravam tão santos, tão puros. Jesus disse, o sentimento do coração é igualmente uma abominação aos olhos de Deus. Vamos ler sobre isso. Provérbios 6, versos 16 a 19, não era nenhuma lição nova, já estava no Velho Testamento, eles que não queriam enxergar. Estas 6 coisas o Senhor odeia, Deus odeia. Já ouviu aquela expressão, não existe pecado, pecadinho e pecadão? Existe sim. É que qualquer pecado, por menor que seja, nos condena. Mas aos olhos de Deus existe sim. Pecadinho, pecado e pecadão. Vou mostrar agora. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, sua alma? Então a 7ª é pior do que as outras 6? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Coração que maquina o quê? Pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E agora veja o que Deus abomina, o que Deus mais odeia. E o que semeia contenda entre irmãos. Aqueles juízes nunca apedrejaram ninguém. As suas mãos estavam limpas, mas instigavam o povo para que apedrejasse, ou seja, cometesse o crime no lugar deles. Eles também nunca cometeram adultério, mas com certeza cobiçaram outras mulheres que não eram suas esposas. Eles nunca roubaram, mas obrigavam o povo a dar o dízimo do que não tinha.
Hoje não existe campanha, dê o dízimo das suas dívidas. Isso não está na Bíblia. Jesus queria que os fariseus parassem de interpretar a lei para os outros e começassem a aplicá-la para eles. E imagine como que a nossa vida não iria melhorar se parássemos de aplicar a Bíblia para os outros e passássemos a aplicá-la para nós mesmos. Veja agora, em segundo lugar, Jesus usou a interpretação pessoal, literal e agora pessoal. Eu, porém, vos digo, quando ele fala, nós temos que murchar as orelhas, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Isso quer dizer que eu posso me irar contra certas atitudes, certas ações. Jesus não está dizendo que eu posso me irar contra pessoas, mas contra o que aquelas pessoas estão fazendo. Trata-se de uma indignação santa, trata-se de uma ira santa, trata-se de um zelo para com as coisas de Deus. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então não é o que a lei está dizendo para os outros, mas o que ela está dizendo para mim. Então veja, é pecado, irritação sem causa. Existe, como eu disse, a ira santa, direcionada ao pecado, jamais direcionada ao pecador. Mas quando o objeto do nosso ódio é o ser humano, aí nós somos culpados do pecado de homicídio. Quantos estão entendendo isso? É pecado acusações levianas. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os seres humanos seriam caluniadores. A calúnia seria um dos sinais mais evidentes dos últimos dias. Quando rotulamos as pessoas a fim de matar a reputação delas ou desacreditá-las perante outros. Hoje em dia, meus amados, seria o mesmo que ficar chamando as pessoas de gado, ou de nazistas, ou de fascistas. A maioria das pessoas que xingam as outras desses nomes nem sabem o significado desses adjetivos. O que é um fascista, o que é um nazista. Nós sabemos que as pessoas não são nada disso, mas queremos destruir a reputação delas a qualquer custo. Raca quer dizer cabeça vazia, cabeça oca. Louco quer dizer seu ímpio, seu estúpido, seu depravado. Então os fariseus, eles xingavam as pessoas desses nomes. Eles olhavam apenas para o ato de se matar, mas Jesus então enfatizou o processo que leva ao ato. Não só a ação, mas as emoções que levam àquele ato. Agora eu entendo a razão que Jesus não deixou a mulher apanhada no ato de adultério ser apedrejada, conforme a lei ordenava. Primeiro, porque ele cumpriu a lei por ela e por todos nós, amém, irmãos? Ele já havia ou haveria de pagar o preço daquele pecado. E segundo, mesmo que ali no meio ninguém havia cometido adultério, todos ali estavam no processo de adultério. Pois veja o que Jesus disse no verso 28. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com elas. Então, não pode matar, mas você sentiu ódio, você está no processo de homicídio. Não pode adulterar, mas você cobiçou, você está no processo de adultério. Então, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra.
sentimentos, isso aqui é forte, são tão pecaminosos quanto as nossas ações. Duro de ouvir, né? Mas é verdade. Todos eles também eram assassinos em potencial, pois odiavam uns aos outros. Até dentro do farisaísmo, eles se odiavam. Tinham amargura, desejavam mal uns dos outros. Então, no Sermão da Montanha, Jesus ensina, irmãos, que precisamos parar com as irritações sem causa, e a única causa seria a glória de Deus, e com as acusações levianas. Vamos ver, em terceiro lugar, que os nossos sentimentos precisam ser puros, ou não teremos comunhão com Deus. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, depende do nosso relacionamento com o próximo. Veja o verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que seja sua culpa, é claro. Todos tinham muitas coisas contra Jesus, mas isso não atrapalhou a comunhão de Jesus com Deus, amém, irmãos? Contra ti, desde que seja sua culpa. Então os fariseus, eles tinham muitas queixas contra Jesus, mas nenhuma delas no campo do relacionamento, e sim no campo espiritual. Nós, desta igreja, de outras igrejas também, já perdemos amigos, muitos amigos, por causa do nosso posicionamento bíblico. Mas jamais saímos por aí criticando essas pessoas, perseguindo essas pessoas, porque ainda são nossas amigas e principalmente irmãs em Cristo. Por outro lado, não podemos garantir o que as pessoas pensam e falam a nosso respeito. Só podemos garantir o que nós pensamos e falamos a respeito delas. E isso já é suficiente. Precisa haver respeito, precisa haver gratidão, porque por mais problemática que essas pessoas foram, Deus as usou para moldar nossas vidas e para nos transformar também. Então, com certeza, Paulo e Barnabé, que se separaram depois de uma grande desavença entre eles, uma grande discordância entre eles, continuaram se respeitando, continuaram se amando, porque, caso contrário, eles estariam desqualificados do ministério. A área do relacionamento interpessoal é uma das mais importantes na vida cristã, só que é uma das mais desprezadas também. Mas veja o que diz 1 João 4, versos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, diga alguém, ô seu mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Por isso que sábado passado, numa reunião de pastores, lá em Ribeirão Preto, 50 ou mais homens de Deus, na hora do apelo eu disse, pastores, nós estamos sempre pedindo que as ovelhas venham ao altar, hoje nós somos ovelhas, venham para o altar. E havia 50 ou mais pastores ajoelhados, e alguns deles até chorando e confessando os seus pecados a Jesus. Jesus fala sobre prisão para casos em que os problemas de relacionamento não são resolvidos. Parece exagero, mas era algo comum naqueles dias. Pessoas eram levadas para a prisão se elas não resolvessem seus problemas interpessoais, não resolvessem suas desavenças. Hoje ainda existe esta prisão, mas a prisão seria mais espiritual, emocional. Satanás consegue nos aprisionar debaixo do pecado de amargura, ele consegue nos aprisionar debaixo do pecado da vingança. É um tipo de prisão também. Por isso, olha o verso 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta,
vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, porque você está em prisão. E às vezes o teu irmão nem está sabendo disso. Concluindo, gente, quantos concordam que Jesus acabou com a festa dos fariseus? As tradições, por melhor que sejam, não podem, não substituem a lei escrita de Deus. Eu sempre bati nessa tecla. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Nossa justiça só vai exceder a dos fariseus quando conseguimos, evitar sentimentos que nos levam ao ódio. E não somente sentimentos que evitam o homicídio. Eu não vou matar aquela pessoa, senão eu vou ser preso. Precisamos ter cuidado para não guardar amargura dentro do nosso coração, porque, no final das contas, essa amargura vai impedir, desde as menores até as maiores bênçãos de Deus. Termino contando um fato verídico. Uma jovem senhora me procurou e disse: nada dá certo na minha vida. Estou endividada, meu casamento desmoronou. Todas as portas que eu bato não se abrem para mim. E eu, conhecendo um pouco da vida dela, sabia que ela nutria amargura contra uma determinada pessoa. A pessoa havia errado contra ela? Havia. Mas nada justifica a nossa amargura. Eu disse: irmã, a partir do momento que você se arrepender da sua amargura, liberar perdão para tal pessoa, Deus passará a abençoar a sua vida. Ela levou a sério o que eu disse, ela se humilhou, ela não só perdoou, havia mais de uma pessoa na equação, ela não só perdoou as pessoas que ela julgava ter prejudicado a vida dela, mas ela foi para aquelas pessoas e ainda pediu perdão. Mas a partir dali, foram só bênçãos sobre bênçãos. Já se passaram mais de 30 anos. Isso aconteceu antes de eu vir para Goiânia. E graças a Deus, ela saiu mais que vencedora. É como a abelha, né, que te ferroa, mas depois de meia hora ela não morre, porque ela não podia viver sem o ferrão. E ela deixou o ferrão dela enterrado em você. Se você não é uma pessoa alérgica, aquele ferrão te imunizou e ainda aumentou o seu sistema imunológico. Mas a abelha não, ela só perdeu com toda aquela raiva, com toda aquela ira. Estamos cheios de homicidas aqui na igreja, hein, gente? Só tem assassino aqui dentro. E às vezes você se pergunta, por que Deus não está abençoando? Abençoar que jeito? Não seja fariseu. Os mandamentos de Deus não são pesados. É um prazer servir a Deus, amém, irmãos? É um prazer. É tudo leve. Desde que você tenha o Espírito Santo e tenha uma atitude correta, é tudo muito leve. Vamos fechar os olhos, fazer uma oração e você vai ter